André. Pois é, queridos. Não tá ligando? Estou ligando. Sim. Eu estava pesquisando aqui sobre plantas, né? Mas difícil. Difícil, tem que ver com mais tempo, né? Irmãos, estou começando aqui pelo site. Vou agora ajeitar aqui. Tive o som, como é que tá? Alô, alô. Ah, tá bom. Tá bom, tudo certo. Funcionando. Parte do som para os amados que estão acessando pelo site da Eclesia Nascente de Cristo, Koinonia ao vivo. Agora vou ligar o Facebook. Bom, acho que deu tudo certo. Pois é, irmãos. Restantes, tá? Ó, restantes. É assim mesmo, né, irmãos? É os restantes que seguimos. Esse é um quadro aqui da arte do nosso querido Tolkien. Trabalharam juntos Tolkien e C.S. Lewis em grandes obras cristãs que precisam ser conhecidas pelos cristãos. Queridos irmãos, irmã Idamara, irmã Cirema, Humberto, precisamos, todos os cristãos, conhecer mais dessas obras. São obras preciosas que acabam trazendo uma profundidade à própria mente, desde as crianças, né? Irmã Lúcia também. As crianças precisam desde cedo ter aquele desenvolvimento profundo do ser, né? A partir da casa, dos pais. Sim, queridos e amados, paz. Esta perene jornada em Cristo, essa condição de estarmos em Cristo, é estarmos em paz. Essa paz que excede todo o entendimento, né? E assim um restante que caminha. Então aqui nós temos uma ilustração, né, de um dos trabalhos de Tolkien, Senhor dos Anéis, que procura trabalhar toda essa visão apocalíptica, escatológica, de uma forma assim, usando essa história para dar uma elevação, né, do pensamento humano às dimensões mais sadias do pensamento, né? Irmãos, essa é uma área que tem sido muito devastada pela operação maligna, né? Mas o Senhor amorosamente nos tem achado, nos tem buscado. O Senhor nos abençoe hoje, né? Jaziel, querido irmão, amado no Senhor, nós somos tocados pelo profundo amor de Deus, né? Toda a dimensão que o pecado degenerou e devastou e causou danos terríveis na nossa mente, no nosso ser, e que não dá mais para a gente ter sequer a ideia de como isso é, a não ser em Cristo. Em Cristo,
em Cristo. Amados irmãos, em Cristo. Deus nos toca na sua forma mais perfeita, mais amorosa, mais graciosa, mais intensa e correta na sua expressão, que é Cristo, né? Cristo é a perfeita expressão da pessoa de Deus. Cristo é a perfeita manifestação de Deus, sendo Ele Deus, senão não seria perfeita, né? Sendo Cristo Deus. Jesus foi, vamos dizer, perfeitamente entendido por todos em seus dias e sempre, e principalmente quando afirmou ser Deus, é por isso que quiseram matá-lo. Os judeus acharam uma blasfêmia, né? Mas Deus faz assim, Ele nos alcança na sua manifestação plena. Plena. Não falta nada. Em Cristo tudo é. Ele é o eu sou. É toda a definição de toda a divindade, de toda a plenitude, o próprio amor manifesto e visível, expresso diante de todos, é Cristo. Cristo é tudo, amados irmãos. É uma revelação isso, é a revelação de Deus. E então, sendo revelação, é algo que está, vamos dizer, expresso na história, escrito nos livros. Enquanto assim, não é uma revelação. É apenas documentos. São apenas eventos. Mas quando o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, exerce o seu ministério de desvelar Deus perante nós, a partir da palavra, que é o próprio Cristo, que toca no morto eterno que somos nós, então aí acontece a vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, toda graça e perfeição, tudo que há para ser revelado está em Cristo. Irmãos, não sobra nada para ninguém. Irmão Israel também está aí agora, que bênção. A irmã Ilza. Cada um dos irmãos em tantos lugares, né, amados irmãos? Em tantos lugares. Essa é a graça do Senhor, revelada por Jesus no tempo da revelação, da perfeição, né? De que o Senhor traz a palavra de que todo o mistério que esteve oculto em Deus, a partir de Cristo, se torna revelado plenamente. Em Cristo, por ser Cristo e por tudo que Ele é. Não sobra nada para ninguém, irmãos. Não sobra nada para Israel, não sobra nada para Jerusalém, não sobra nada para Roma, não sobra nada para Genebra, não sobra nada para Wittenberg, não sobra nada para ninguém, não sobra nada para a igreja, não sobra nada para o cristianismo, não sobra nada para ninguém, porque Cristo é tudo.
Cristo é tudo, mas isso é revelação, né? Quem não tiver sido alcançado pela revelação vai ter que colocar uma quantidade absurda de anexos a Cristo, ao Cristo que imagina, ao imaginário, né? Ao imaginário, ao Cristo fabricado. O Cristo fabricado precisa de profetas do Apocalipse. O Cristo fabricado precisa de cidades, precisa de reinos no mundo, aí estabelecidos em tronos em Jerusalém, Romas, Wittenbergs, Genebras, igrejas, cristianismos, judaísmos, hebraísmos, ou seja lá o que for, né? O Cristo manufaturado pelas ideologias é um Cristo verme, anêmico, que não se sustenta, a não ser com todo tipo de escoras, das mais bem elaboradas, pela quantidade de falsos profetas que se levantam dia após dia. E se levantam, viu, irmãos? E se levantam. A paz, meu irmão Israel, que bênção! Estamos juntos no vínculo do Espírito Santo de Deus, no vínculo do sangue de Jesus, como corpo de Cristo, formado por Ele, por meio dEle e para Ele, e para ninguém mais olhamos. Olhamos para o Senhor, olhamos com amor para o Senhor que nos olhou primeiro com aquele amor que só Ele tem, né? Por isso que Apocalipse lá, com aquela carta amorosa do Senhor Jesus para os seus, ele diz assim: lembrai-vos de onde vocês caíram, né? E arrependam-se, voltem-se. Quer dizer, saibam onde que a encruzilhada chegou e vocês perderam o rumo. Daí voltem. Não vão seguir em frente. Não vão cair nessas armadilhas, dessa quantidade de outros e outros e outros que aparecem todo dia, né? Então, queridos, o amor de Deus se expressa de maneira preciosíssima. Não sobra para ninguém, não sobra para ninguém e para nada. Qualquer coisa na mente de uma pessoa que sobrar para alguma coisa, irmãos, se for Jerusalém, Jerusalém, Jesus vai vir em Jerusalém. Anticristo. Anticristo. Satânico, diabólico. Né? Essa ideia, e quem falou essa ideia? Ah, porque judeus, anticristo. Ah, porque igreja, anticristo. Ah, porque denominação, anticristo. É diabólico, satânico. É satânica a ideia e satânico quem profere tais palavras. Irmãos, Cristo é tudo. Ele é o eu sou. Ele é aquele que é. É claro que isso é uma revelação. Se não tiver alcançado o coração pela revelação, vai ficar assim, né? Nas notoriedades, nas novidades, nas fábulas, nas feitiçarias, nas ilusões, nas divagações, nas teologias, né? Então, é evidente que tudo isso aí é uma arquitetura, né? Claro, há uma arquitetura do mal que se desenvolve dentro da história, irmãos, dentro do espaço. Existe uma arquitetura, irmãos, a quantidade de vezes que o Senhor cuidadosamente nos chama a tomarmos todo o cuidado com o nosso coração, nosso ser, nossa pessoa, com relação e contra a arquitetura do mal. É muito grande a quantidade de vezes que ele adverte o seu povo santo
né? A arquitetura do mal, ela percorre o espaço, o tempo e a história, ela se aproveita da misericórdia de Deus em sua longanimidade, né? Na mentalidade dos cristãos que, vamos dizer assim, tem uma graça de conviver com a liberdade que está em Cristo, né? Há uma liberdade outorgada em Cristo. Jesus disse assim em João 10, ele fala assim, eu sou a porta. Jesus falou assim, eu sou a porta, né? Vocês vão entrar, vocês vão sair. Entrará e sairá, né? Entrará e sairá. Então, essa expressão de Jesus é a dádiva da graça, de podermos em Cristo viver como pessoas dignas, operando a nossa mente numa dimensão desta graça, como o amor conjugal se estabelece como um, e andar de uma forma liberta e livre em Cristo, né, com as ações de louvor a Deus, irmãos, ações de louvor a Deus. E nessa liberdade que Cristo nos dá, uma grande quantidade de cristãos, eles sucumbem diante da estrutura, da arquitetura do mal, né? Há uma arquitetura do mal que funciona aproveitando esse espaço, esse tempo e a história, né? Então, o arquiteto da desgraça é o diabo, né, irmãos? Ele opera em diversas frentes. O arquiteto da desgraça é o diabo. Irmã Daiane, Deus abençoe vocês aí. Tantos amados irmãos em tantos lugares. Irmãos, nós somos corpo de Cristo. Bendito e bem-aventurado aquele que é revelado ao seu coração, que ele, sendo de Cristo, não sobra nada, para mais nada, para ninguém, a não ser para Cristo. Você é tudo, todo de Cristo. É como alguém casado. O que sobra do marido casado para outras mulheres? O que sobra de uma esposa casada para outros homens? Não sobra nada. Não sobra nada. Né? Nós somos de Cristo. Não somos da igreja, não somos de denominação, não somos de Jerusalém, não somos de judeus, não somos de Genebra, não somos de Wittenberg, de nada. Ô, meu filho! Somos de Cristo. Agora, o maligno, na sua arquitetura, ele vai promover essas ideias aí. Opa! Olá, queridos. Oi, irmã Catiane. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Quem está mais ali? Estou vendo o Samuel, meu querido. Ei, tá bom? Ei, meu caro. Ei, meu irmão. Tudo bem? Firme? Amém. Amém. Estamos aqui firmes. Então, amados, é extremamente preciosa a maneira como o Senhor revela a sua graça, né? No seu amor, na sua forma de expressão, na perfeição de Cristo, né? Não sobra nada para ninguém. Então, no entanto, essa maneira de caminhar dentro da história, do espaço, do tempo da história, que o Senhor não põe em nós algemas, Ele não põe em nós bolas de ferro, Ele não coloca em nós legalismos, Ele não coloca em nós prisões, né? Ele nos liberta de uma forma tão, vamos dizer, maravilhosa, que Ele nos liberta para dentro do seu amor, para vivermos essa relação conjugal, em que Ele se deu integralmente a nós na cruz.
Irmãos, ele se deu integralmente a nós desde antes da fundação do mundo, diz a palavra do Senhor. Né? Cristo, ele está morto desde antes da fundação do mundo. O que havia antes da fundação do mundo? O Cordeiro morto. Mas também havia o Cordeiro ressuscitado. É incrivelmente impressionante uma coisa dessa. Não tem como a mente humana captar um negócio desse. Né? É uma revelação, irmãos. É uma revelação. Né? Então, o Cordeiro de Deus está morto desde antes da fundação do mundo. E está ressuscitado desde antes da fundação do mundo. Então, a gente tem aqui em 1 Pedro, ele fala assim, lá no capítulo 1, né? Lá no capítulo 1. Opa, fala Samuel. Quebra-cabeça, maravilha. Outro? 2? Ana, tem bastante quebra-cabeça aqui dentro. Que super! Você tem que tomar cuidado para não quebrar a cabeça, então. Mas é legal, hein? Eu gosto também de ficar brincando com isso daí. Felipe também. Felipe. De madeira. De madeira é maravilha. Papelão. E o Miguel já está fazendo quebra-cabeça ou ainda não? O Miguel está meio que empurrando o carrinho. Está brincando ali no chão. Né, Miguel? Então, queridos e santos irmãos, aqui em 1 Pedro 1, ele fala assim, lá no versículo 18, olha, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados. Não tem nada corruptível. Por mais precioso que seja, na visão de qualquer um, não foi nada corruptível, né? Nós não fomos resgatados do nosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, isto é, o pecado. Né? Nós não fomos resgatados por coisas, objetos, coisas assim. Mas pelo precioso sangue, olha só, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula. Cristo é assim, Cristo é sem defeito, Cristo é sem mácula. O sangue de Cristo, que é o modo como Deus operou a obra de redenção, é o sangue de Cristo. Diz aqui no versículo 20, conhecido, quer dizer, está dado ciência, está legitimado, com efeito, antes da fundação do mundo. Então, ele é quem ele é o Cordeiro sacrificado em favor daquilo tudo que Deus vê que é necessário que ele seja sacrificado, e tudo que contém nessa operação do sangue de Cristo, nessa instância. Irmãos, que instância é essa? Né? Isso não é nem Supremo Tribunal, isso é instância eterna. A instância eterna foi alcançada. E só podia ser alcançada por Cristo. Não tem para ninguém, viu, irmãos? Não tem para Jerusalém, não tem para Israel, não tem para a igreja, não tem para cristianismo, não tem para rabino, não tem para papa, não tem para pastores, não tem para doutores da lei, não tem para ninguém. É Cristo. Cristo é tudo. E quando Cristo é tudo, não sobra nada para ninguém. E qualquer outro Cristo que a pessoa tem que anexar à igreja não é o Cristo daqui, da Escritura, não é esse. É o Cristo imaginário que convém aos anexos. Tudo aquilo que você anexar
é porque carece, está num tipo de sofisma dentro da tua mente, que aquilo que você anexou gerou um nome chamado Jesus, para aquilo vir como cavalo de Troia dentro de ti. E caber aquilo dentro de ti. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Se a pessoa não consegue entender isso, já é um bom caminho, porque não é para entender. Isso é algo que foi feito numa instância eterna. Antes da fundação do mundo, Cristo é o Cordeiro de Deus, morto, né? Porém manifestado no fim dos tempos. Então, ele foi manifesto no dia escatológico. Ele inaugura o dia escatológico. Jesus inaugura o último dia. Ele inaugura a escatologia final, vamos dizer assim, né? Do último dia. Do Kairos, do escatom Kairos. Ele vai fazer a definição do início do fim. Né? Então, é nele, na manifestação dele, que por meio dele tendes fé. Por meio dele temos fé. É por causa de Cristo. Cristo é que gera a fé. Não é Jerusalém. Não sobra para Jerusalém nada. Não sobra para Israel nada. Não sobra para a igreja nada. Não sobra para catolicismo, para protestantes, para evangélicos. Não sobra nada. Porque é por meio dele que temos fé. É por meio dele que temos fé. Se você não tem esse tipo de fé, é porque você precisa ainda passar por um encontro com ele. Né? Se você ainda anda anexando coisas a essa ideia da Bíblia, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, qualquer coisa, você precisa ter um encontro com Cristo. Cristo precisa tocar na tua vida, no teu coração, para que você caia do cavalo igual caiu Saulo, né? E veja a resplandecente glória do Senhor Jesus, né? A eterna glória do Senhor Jesus. Esse ver não é com esses olhos, né? Não dá. É algo que é revelado pelo Espírito Santo, por Deus. Então é assim. Então, por meio dele, tendes fé em Deus. Você só pode se tornar um, porque fé é tornar um. Fé é relação conjugal bíblica. É a relação do um, de se tornar um com aquela pessoa. O qual o ressuscitou dentre os mortos. Então, o Cristo morto é o Cristo ressuscitado. É o Cristo vivo. Né? Por isso que ele dá vida, porque ele morreu realmente, operou nas instâncias eternas, diante do eterno Deus, ao ser o Cordeiro morto, que de fato opera a redenção nele, e ao mesmo tempo é o Cordeiro vivo, que foi morto, mas vive. Que foi morto, mas vive. É o Cordeiro vivo, ressuscitado. Ressuscitado. Dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Né? Então, claro que não dá para quebrar uma coisa dessa, não é possível. Não é possível. Então, o que dá para fazer é tentar atingir a mente dos cristãos. O que dá para fazer é tentar atingir a mente. É claro que a mente do ser humano que não é cristão verdadeiramente, ainda não nasceu de novo, ele está morto. Esse está morto. Esse precisa nascer de novo. Nascer de novo. É aquela questão que só Deus também para fazer esse novo nascimento acontecer. Mas o cristão que já nasceu de novo, o maligno só tem uma chance em relação a esse cristão. É alcançar a mente desse cristão que percorre também o espaço, o tempo e a história
e alcançar com sua arquitetura de sofismas alguma brecha na mente desses cristãos ao longo da história, né? Ao longo de todo o tempo, do espaço que vai sendo ocupado por nós até chegar a Jesus. Então, vamos dizer que é o desejo do diabo que a sua arquitetura alcance um tipo de permissão na mente do cristão para que ele dialogue com aquilo ali, né? A humanidade, nessa condição, ela é um campo vasto e fértil, né, para o Satanás, né, irmãos? Nós vivemos época dentro da humanidade que os valores reais e verdadeiros, eles são absolutamente pervertidos. Então, a gente tem uma advertência aqui na palavra. 1 João, né, 1 João 2, 1 João capítulo 2, o Senhor cuidadosamente, com aquele jeito, com aquele amor, né, ele vai advertir que de fato há um mal, né, há um mal. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. 1 João 2, 18. Né? Fecharam aí todo mundo? Então diz assim, ó. 1 João 2, 18. Olhe bem. Filhinhos, lembra que a gente falou agora há pouco do último dia, né? Então ele fala assim, já chegou a última hora. Quer dizer, já estamos na última hora. Irmãos, não vai ter Jesus reinando em Jerusalém, não, irmãos. Não dá tempo. Não dá tempo e não, isso é uma maneira de dizer, né? Isso é um absurdo, não existe isso. Não vai Jesus reinar 1000 anos em Jerusalém. Milênio é uma expressão do Apocalipse que significa um período de tempo justamente em que essas coisas todas estão acontecendo. Né? Não fique esperando um milênio lá para frente que você vai perder o trem da história de Deus, da verdade. Vai ficar aí, né, caducando pelo meio dos caducos que aparecem cada dia, né, cujas mentes já estão sendo trabalhadas, como diz Paulo a Timóteo, por doutrinas de demônios. Então aqui diz assim, ó, filhinhos, já é a última hora, não tem outra hora depois da última. Não tem, irmãos. Onde será que é difícil entender que depois da última hora não tem mais nada? Né, irmãos? Já é a última hora. Depois da última hora não tem mais nada. Quer dizer, não tem mais nada aqui na terra. Vai ter no céu. Né? Então, irmãos, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora. Né? No agora. Tem muita gente que fica esperando um anticristo que vai vir não sei quando. Irmãos, é agora. O anticristo vem agora. As manifestações do anticristo, elas acontecem agora. Tem gente que diz assim, é claro que uma quantidade imensa de crentes foram atrapalhados seus raciocínios, suas mentes, né? Uns tiveram medo da ideia da escatologia. É claro, por que tiveram medo? Por que são ignorantes da escatologia? Por que não querem nem saber da escatologia? Por que não querem nem pensar em Apocalipse? Por quê? Né? É claro que isso é uma arquitetura do mal. É uma das arquiteturas do maligno. Ele não consegue destruir Cristo. Não é possível. O anticristo não consegue destruir Cristo. Então, o que ele vai fazer?
ele vai lançar a maior quantidade de sofismas e de dúvidas que ele puder sobre o arraial e sobre as mentes dos cristãos. Não é? Porque se ele conseguir, de fato, conseguiu jogar a quantidade de dúvidas ou de não certezas de nada, né? Então, é evidente que ao longo da história, ao longo dos tempos, ou não precisa ser muito tempo, não. É só um pouco de dúvida entrar no coração de um cristão em relação a Cristo, né? Um pouquinho só um pinguinho, né? Só um pinguinho de dúvida vai degenerar de uma tal maneira, vai afastar de tal maneira, agora já maculou. Então ele está com a mente tomada por um veneno, né? Por um veneno de algum anticristo, por algum veneno de algum maligno, de algum pastor ou falso profeta, ou seja lá o que for o nome que se dê, carregado de uma doutrina de demônios, né? Uma doutrina de demônios, ela trabalha com uma mescla com a palavra de Deus escriturada, né? Com as coisas que ele pode misturar, e as pessoas vão se desviando do caminho, vão se desviando de Cristo, né? Da fé em Cristo, da sua estrutura de caminhada no Senhor, né? Então, 1 João diz assim, agora, é agora. A manifestação do anticristo é agora. Nós vemos que o Senhor busca a gente, busca os cristãos, né, irmãos? Ele vai, com muito cuidado, tentar buscar cada um de nós nessas situações. É evidente que vai. Mas, diz aqui no 1 João 2, 18, e como ouvistes já que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. 1 João 2, 18. Pelo que conhecemos que é a última hora. Pronto, toma isso, outra vez. Né? Outra vez. Né, amados? E isso, os anticristos, aqueles que atuam contra a verdade, contra Cristo, oi Miguel! Miguel está ali, com aquela alegria dele, junto, né? Que maravilha! Que beleza quando uma criança vai crescendo com a alegria junto de seus pais, sabendo da relação, né, Miguel? De amor, de estrutura, aí vai ficando feliz, assim, vai tendo estrutura na vida. Então, cada um dos cristãos, eles têm se perdido do seu Senhor. Ele tem sido devastado na sua mente, aí ele caminha à deriva. Qualquer um que aparece, ele acredita. Diz aqui no versículo 19, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então é uma operação de permear, de tentar estar no meio dos cristãos. 1 João 2, 18 e 19. Vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. A operação do Senhor em nossa vida, irmãos, ela é perfeita, ela é plena. Ele é a marca. Ele é a marca na nossa vida. Né? Cristo é a marca de Deus na nossa vida. Ele é o sinal, a marca. O Espírito Santo é a marca de Deus na nossa vida. Não sobra nada para ninguém. Não sobra nada para Jerusalém, não sobra nada para Israel, para judaísmos,
para pastores, para papas, para igreja, para denominação. É uma relação de pureza e santidade única e absoluta em Cristo. Porque Cristo é aquele que é, o eu sou. Agora, é evidente que o anticristo, lá no anticristo, ele vai operar para você negar esse Cristo único. Lá no versículo 22 diz assim: quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o mentiroso. Jesus é o Cristo significa não há mais nada nem ninguém. As operações do anticristo são descritas ali em Apocalipse, né, irmãos, que nós temos visto nesses últimos 7 anos, muitos anos já aí vendo, em que ele procura de uma forma, vamos dizer, avassaladora, trabalhar através das duas bestas híbridas, né? As duas bestas híbridas. Apocalipse 13. Então, lá em Apocalipse 13, a gente tem a manifestação das duas bestas híbridas. A primeira besta híbrida, no capítulo 13, ela trabalha no ambiente de apresentar para o coração das pessoas uma escatologia política. Quer dizer, uma esperança política. Uma esperança baseada na política. Né? Oi, queridos que estão chegando. Né? Então, essa escatologia política que extrapola o próprio dom de Deus, quando Jesus falou a Pilatos, né? Jesus disse assim: Pilatos, a função que tu exerces, se do alto não tivesse sido te dada, você não teria. Né? Então, há uma dádiva de Deus em agraciar a humanidade com os seus movimentos de cuidados políticos. Há uma dádiva de Deus nisso. Agora, se o ser humano extrapola isso, como está demonstrado lá em Pilatos mesmo, né, naquele absurdo daquela situação, e tantos outros absurdos ao longo da história, cada pessoa, cada político vai prestar contas a Deus algum dia. Isso vai. Cada um que se envolveu em algum tipo de atividade de responsabilidade política vai prestar contas a Deus no dia do Senhor. Vai. Né? Então, claro que a besta vai entrar nesse campo. Há uma besta híbrida para esse campo aí. O campo da educação, né? O campo das economias, economia mundial, enfim. Há também a segunda besta híbrida, que também Apocalipse 13 menciona, que ela trabalha com uma escatologia espiritual também. Né? Nessa escatologia gerada por essa besta, ela vai trabalhar com todo tipo de espiritualidade humana, todo tipo. Vamos dizer assim, todo cultivo bestial dentro da mentalidade humana, a parte de Cristo, gera todo tipo de esperança em alguma coisa que não é Cristo. Em religiões, atos religiosos, né? Atos ritualísticos, com fundo espiritual, qualquer coisa que a pessoa possa estar fazendo nesse cunho espiritual e que não é Cristo absoluto, isso é obra de Satanás, através de uma besta, né? Através de um elemento bestial, de uma escatologia bestial, e que vai operar na mente das pessoas para desviar de Cristo. No meio disso, muitos cristãos vão ser envolvidos nisso também. Muitos cristãos vão acreditar na bestialidade escatológica
de algum campo político, né? Outros vão acreditar na bestialidade escatológica em algum campo espiritual. Quarta-feira passada, lá em Campinas, São Paulo, a gente teve uma situação muito difícil, né, em que houve confrontos com essas duas bestas. Não que aqueles eram bestas, eles estavam envolvidos com a mente deles, estava envolvida com essa bestialidade, tanto política quanto espiritual. Enquanto nós estávamos conversando, vamos dizer assim, apontando a malignidade das estruturas bestiais e que fizeram surgir todo tipo de denominações crísticas, todo tipo de denominações cristãs erradas, igrejas, aparatos desse nível, protestantes, evangélicos, todas essas bestialidades que surgiram enganando os filhos de Deus. E é claro, uma vez que dilui de Cristo a centralidade, aí você também abre portas para uma quantidade imensa de pessoas poder ter acesso a essas organizações e nem nasceram de novo, e entraram junto ali. E ali ficam. Por ser essas organizações abertas dentro do mundo, né? Estava tudo bem, enquanto nós estávamos falando sobre isso, porque uma das pessoas lá, de fato, tinha muito prazer em ouvir as bestialidades para o lado espiritualizado, vamos dizer assim. Porque também essa pessoa não acreditava na Bíblia, em muitos aspectos, por ter me falado exatamente isso. Pastor, Cristo é um elemento menor que Deus, né? O Espírito Santo não existe, né? A Bíblia é um livro que tem muitas mentiras, foi muita coisa inventada. Então, esses argumentos assim, que estavam no coração daquela pessoa, né? Depois tentamos ajudar e tal coisa, mas nitidamente essa pessoa estava seguindo, vamos dizer, uma das filosofias que é encampada por um tal de William Soto Santiago, né? Que é um tal, ele admite para si uma escatologia sobre ele, atribuindo ele como um anjo apocalíptico. Então ele entra para a linguagem apocalíptica justamente porque a maioria dos cristãos não sabem quase nada de Apocalipse, não sabem quase nada de escatologia. E esse William Soto Santiago, ele trabalha com a ideia também de que lá em Jerusalém será o lugar central na questão final. Absurdo, né? O final é Cristo. Mas todas essas dúvidas que foram captadas em relação à conversa com aquela pessoa são dentro dessa filosofia de William Soto Santiago. William Soto Santiago é um falso profeta no sentido pequeno assim, ele não tem expressão muito grande no mundo. Então ele trabalha numa camada inferior de chifres de besta. Numa camada inferior. Mas como ele já está campeando muita gente por aí, conseguiu milhares de pessoas e adeptos, né? E tem outros semelhantes a ele também, que não aparecem muito na mídia. Mas são essas ideias que estavam fortes dentro daquela pessoa. Aí, de repente, nós também fomos para o lado da segunda besta. Começamos a afirmar o elemento bestial no campo político, no campo dos estados mundiais, né? Aí o outro que estava do lado, que era até filho dele, e por isso mesmo tinha um filho desse tipo, porque os dois, em relação a Cristo, era um Cristo absolutamente imaginário. Evidente que esse filho tinha que cair no colo do Karl Marx, né? Um Jesus criado por aquele pai desse nível só podia fazer com que o filho caísse no colo de um Karl Marx, embora ele tivesse inclinado para a besta espiritual, né? O filho que surgiu dele agora é inclinado para a besta política. Historiador,
formado, mas numa mente absolutamente tomada por Satanás, em adoração absoluta, né, de um elemento extremo no assassinato de seres humanos e de organização e de estrutura maligna de assassinatos. E é impressionante que, vamos dizer, esse William Soto Santiago, né, quanto Valdomiro Santiago, quanto Edir Macedo, Duque, Agenor Duque, e tantos outros, só que esses são mais famosos. Esses são mais famosos, né? Trabalham numa escatologia espiritualizada, né? E também tem um outro, que eu tenho recebido perguntas de alguns irmãos sobre essa pessoa, que é um tal de Dr. Pedrosa, que também ele é na camada, vamos dizer assim, subcamada. Dr. Pedrosa é um falso profeta que caminha na subcamada igual o William Soto Santiago. Só que também os dois, na área da espiritualidade, trabalham num ferrenho discurso anticristo, apontando diretamente para Jerusalém como centro de toda a escatologia, né? E esse Dr. Pedrosa ainda parece ser um elemento que odeia absolutamente a maçonaria. Não que a maçonaria seja certa, não é certa, é uma das coisas também erradas que tem dentro de toda essa filosofia satânica que ela encampa, né? Mas ele pegou para bater na maçonaria diretamente, e bate o tempo inteiro, e ao mesmo tempo chama atenção para Jerusalém, que é o centro da escatologia desse Dr. Pedrosa. Então, tanto William Soto Santiago quanto o Dr. Pedrosa são na subcamada abaixo de Valdomiro Santiago, de Macedo, Agenor Duque, né? E outros que tem aí mais famosos, mas eles encampam uma quantidade de doutrinas satânicas extremas. Estou falando tudo isso também porque a gente tem aqui na segunda carta a Timóteo, às vezes as pessoas perguntam assim, mas pastor, por que o senhor fala os nomes de todo esse povo aí, né? Eu não tenho expressão nenhuma em lugar algum, então, é como dizem os historiadores, enquanto você não tiver expressão, você vai poder correr para o lado que você quiser, falar o que você quiser, que não vai dar nada. Mas deixa você começar a ter alguma expressão que eles vão acabar contigo, né? Mas, então, aqui em 2 Timóteo capítulo 2, é muito difícil. Eu estava falando para aqueles dois irmãos, aqueles dois que estavam lá na quarta-feira, conversando no final, é muito difícil ver um cristão, se é que são cristãos, eu não sei também se são cristãos, porque a confissão dos lábios deles, em relação ao Cristo, esse Cristo que é tudo, não é o Cristo. Não é o Cristo. Mas se houver um cristão, verdadeiramente cristão, não é possível caber qualquer tipo de doutrina satânica. Como é que entrou aquilo no coração deles? Então vamos ver 2 Timóteo, no capítulo 2. Lá no versículo 14, a gente tem na palavra do Senhor, recomenda essas coisas. Paulo está dizendo aqui pelo Espírito Santo, dá testemunho solene a todos perante Deus, e é o que eu estou fazendo hoje, eu estou fazendo sempre, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, aquele que é tudo em todos. O testemunho do Senhor é solene. O testemunho do Senhor chega até nós. Graça e paz, irmã Gemima. O Senhor nos fortaleça, né? Nos guarde nesse último dia, nessa última hora, como diz a palavra. Então, para que evitem contendas de palavras.
Oi, legal. Para que evitem contendas de palavras. Irmãos, contendas de palavras, aproveita alguma coisa de contenda de palavras? Diz aqui, ó. Para nada aproveitam. Né? Então, o Espírito do Senhor chama a nossa atenção para que o povo do Senhor não entre, evitem contenda de palavras, porque não aproveita para nada. Nada. A carta de Pedro, junto com essa palavra aqui, a carta lá em Pedro, 1 Pedro de novo, né? 1 Pedro, capítulo 3, queridos irmãos, santos de Deus, restantes do Senhor, aqueles que caminham, ó, restantes. Pouquinho, viu, irmãos? É bem pouco, tá? Tem quase ninguém. Mas esses, a palavra do Senhor é dirigida a estes, a nós. 1 Pedro 3 diz assim, ó. 15. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo. A Cristo. Cristo é que deve ser santificado. Cristo é a perfeita e plena manifestação de Deus. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, dentro de ti, na sua vida. Isso é que nós precisamos fazer. Se somos do Senhor, se tu és do restante do povo de Deus, que caminha nesse último dia, nessa última hora, quem tem que ser santificado dentro do teu coração não sobra para ninguém, nem para a igreja, não sobra para denominação, não sobra para pastor, não sobra para padre, para papa, não sobra para Israel, para Jerusalém, não sobra para ninguém. Santificai, aqui não fala santificai a Jerusalém, é santificai a Cristo. A Cristo. Cristo é tudo. Santificai a Cristo. Até na última conversa que estava tendo com aquele povo, que estava lá na quarta-feira, eles dois, na porta, chegaram para mim e falavam assim, pastor, será que vocês só falam de Cristo aqui? Eles falaram para mim. O que eles estão fazendo? Será que o senhor só fica falando de Cristo aqui? Eu não ouvi o senhor falar, isso não está gravado, porque uma parte ficou gravada. Depois da gravação, ali do lado, eles vieram correndo assim, me chamaram lá no canto. Pastor, isso aqui só fala de Cristo. Pastor, será que não fala de Deus, não? Né? Porque Deus, pastor, Deus está aqui, ó, Cristo aqui, Espírito Santo não existe. Irmãos, aquilo era realmente algo extremo de um confronto bestial. Mas em nome de Jesus, eu falei para aquele moço e para aquele pai, espero que o Senhor toque na vida de vocês e vocês venham a conhecer Cristo. Cristo! Falou de novo de Cristo, pastor. Venham a conhecer Cristo. Né, irmãos? Cristo. Irmãos, diz aqui, ó, santificai a Cristo. Irmãos, que coisa maravilhosa é essa graça e dádiva que nós somos chamados, cada um de nós. Mas não fazendo isso, irmão, se não santificar a Cristo, se um crente em Cristo, tendo sido vivo por Ele, não santificar a Cristo, ele vai fazer vamos assim, uma cristolatria. É um Jesus-latria. Vai surgir um nome Jesus que ele diz crer, um Cristo que ele diz crer que não é o Cristo de Deus, não é o Messias, não é o Senhor, não é o Deus eterno da revelação, não é o Cordeiro Santo que foi morto e ressuscitado desde antes da fundação do mundo. Não é esse. Tem que ser esse. É o único Senhor que há. É o único que é Deus. Então, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração.
dentro do seu coração, meu querido irmão, se tu é do restante do povo de Deus, ame a Cristo de todo o teu coração e só Ele. Viva por meio dele, viva para Ele, viva por Ele. Irmãos amados, esse é o último dia, essa é a última hora. Não vai ter milênio, esse milênio inventado, esse milênio-latria que tem por aí, né? Não tem Jerusalém-latria, não tem Israel-latria, não tem igreja-latria, não tem denominacionalismo-latria, tem Cristo. Cristo. Se arrependam de onde caíram e voltem, diz o Senhor, para o seu primeiro amor. Primeiro amor é Cristo. Apocalipse 2. Irmãos, Cristo é tudo e só um pouco que está vendo isso hoje. Só um pouco que viu isso nos dias de Jesus. Só um pouquinho. É o restante, é o remanescente. Mas nós, corpo do Senhor, restante do Senhor, estamos sendo chamados pelo Senhor a proclamar, a falar, a sermos o corpo da noiva do Senhor, que diz, amamos Cristo. Né? Vivemos para Cristo, olhamos para Cristo e esperamos Cristo. E quando Ele vier, nós o abraçaremos, porque por Ele teremos sido abraçados. Né? Irmãos, Cristo. Então aí, ó. Ah, mas é difícil, né, irmãos? Assim, a mente, ela navega por dentro do espaço, tempo e a história, e a estrutura do mal, ela opera de uma forma sedutora na mente de cristãos. É muito difícil ver cristãos seduzidos por outras ideologias montadas assim com equipamentos bíblicos, né? Semântica bíblica. E aí o povo, não conhecendo Cristo, acaba anexando tudo isso no coração. Eles não vão perder a salvação se foram salvos, se foram alcançados mesmo pela graça da salvação, mas eles vão ficar casados com a grande Babilônia, com a grande meretriz, vão ficar envolvidos numa prostituição, numa imundície de vida, correndo para lá e para cá, cada um que aparece tem que ser mais mirabolante, mais especialista, ou sei lá, falar coisas mais fantasiosas do que outro. Aí a pessoa vai, né, irmãos? 1 Pedro 3, ele diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder. Irmãos, essa palavra responder, amados irmãos, marquem aí. A palavra responder, irmão. Responder é apologia. No grego é apologia. Misericórdia, Senhor. Revela ao coração do teu povo, Senhor, a palavra que tu colocaste aqui. Apologos. Oh Deus bendito. Irmãos, apologos significa tornar Cristo claro. Tornar Cristo claro. De Apocalipse, né? Que é o começo da palavra Apocalipse, né? Tirar o véu, desvelar, fazer aparecer. Logos, Cristo. Não pode traduzir por responder, não é possível. Nós vamos traduzir direito isso aqui. Em nome de Jesus. Não, irmãos? Não dá. Irmãos, ele está dizendo, o Espírito Santo está dizendo para os filhos de Deus que santificaram a Cristo no coração. Irmãos, uma vez que eu, cada um de nós, os restantes, santificarmos a Cristo no nosso coração, nós vamos estar preparados para tornar Cristo claro, desvelado, por causa da santificação dele. Não é porque você é bom em ficar debatendo com as pessoas.
Né, irmãos? Não é isso. Fica tendo uma boa oratória. Paulo falava, eu não tenho oratória. Moisés falava, eu não sei falar direito. Mas o Senhor falou assim, eu chamei vocês para falar a minha palavra, usando vasos loucos, estranhíssimos, mas que eu peguei na minha mão e fiz vocês, meus vasos santos. Vocês, queridos, nós, o corpo do Senhor, nós somos chamados a tornar Cristo claro, revelado, desvelado, né? Ele diz assim, Cristo vai estar revelado, diz aqui no versículo 15, a todo aquele que vos pedir. Todo aquele que chegar a você por ação do Espírito Santo e falar assim, Daniel, o que é isso que acontece na tua vida? Ô Felipe, o que está acontecendo em ti? Catiane, o que é isso que eu estou vendo e eu não sei? Ô Nancy, o que é isso que eu vejo? É uma glória resplandecente que brilha. Samuel, o que é isso que está em você, Samuel? Que tão bonito é isso? Miguel, o que é isso? Está acontecendo uma coisa tão maravilhosa. Amados, o que está aí, as pessoas vão chegar. Pelo Espírito Santo eles vão chegar. Quando você santificar a Cristo no teu coração, você vai estar preparado para revelar a Cristo. E eles vão chegar, trazidos pelo Espírito Santo, ou você conduzido pelo Espírito, e a pessoa vai pedir. Ele vai desejar, a palavra aqui é pedir, desejar saber, querer muito saber. Ah, irmãos, aqui de novo. A razão, o logos, elpis, né? O elpis logos, o logos elpis. Quer dizer, é a mesma palavra quase da fé, é parente essa palavra de pistes, que é fé, né? A esperança gerada por Jesus. A esperança, quer dizer, é Jesus. Irmãos, a razão é Jesus, que gera a esperança. A esperança tem uma causa. A esperança, o elpis, que é a certeza da realidade de Cristo, a certeza da realidade de Cristo, né? Ele testificou isso para nós, porque ele é aquele que fez a redenção lá na cruz. E ao fazer a redenção, ele é aquele que morreu lá na cruz. Então ele é o cordeiro morto. Ele que tem a ação do revestimento da vida, da vitória sobre a morte. É ele. Não sobra para ninguém, irmãos. Ninguém fez isso. É Cristo que fez isso, né? E é ele que ressuscitou. É Cristo que ressuscitou. Irmãos, vamos voltar para Timóteo. 2 Timóteo, o Senhor nos leva para Timóteo de novo. Quando ele fala assim, evita palavras. Então, é diferente hoje aquela palavra, responder, apologia no grego. Olha a riqueza que ela é. Ela foi transformada em matéria, em circo de crentes. Circo de crentes. Porque os crentes adoram, vamos usar essa palavra propositalmente mesmo. Os crentes adoram uma apologética. Uma boa apologética. Dirigida por doutores da lei, doutores da Bíblia. Eles ficam lá,
Um debatendo se é arminiano, se é calvinista, se é pré-milenista, se é pós-milenista, se é amilenista. Eles ficam debatendo, sabe? Se é protestante, se é católico, se é evangélico, se é pentecostal, se o Espírito Santo faz isso, faz aquilo. Então, a apologética, ela se tornou coliseu, um coliseu de crentes. Sabe o que é um coliseu de crentes? É aquela quantidade imensa de crentes pela internet, assistindo às apologéticas lá no meio da arena, daqueles grandes doutores. Doutores da palavra, da Bíblia. Aqueles grandes homens, como dizia o Paulinho aquela vez, né? Paulinho era pós-doutor ali na UFSC. Na UFSC. Ele vinha aqui, pós-doutor em filosofia, né? Filosofia. Ele vinha aqui, trazia os alunos para tentar entender a gente. Então, ele chegava aqui e um dia perguntei para ele assim, Paulinho e doutores presentes, o que vocês vão fazer com todos esses doutorados? Aí Paulinho ficou pensando, ele era muito pensador, né? Ele pensava, e um dia ele voltou com aquela questão e falou assim, o pastor Eber, eu pensei muito naquela pergunta sua e estou começando a ficar meio encucado, né? Porque eu fui para lá para pensar e ver o que estava acontecendo. Aí ele começou a ver. Nós ali temos uma verdadeira ciranda de doutoramentos. E todo mundo começa a ficar doutor. Aí quando eles acabam de ficar doutor em uma matéria, eles ficam em outra, e outra, e outra, e outra. E tem gente lá com não sei quantos doutorados. Aí eu fui lá e perguntei para eles isso. O que nós vamos fazer com esses doutorados? Irmãos, todo mundo ficou meio que nós estamos aqui para isso. Eles falaram assim para ele. Nós estamos aqui para isso. Irmãos, isso é um verdadeiro esgoto do inferno. Todo mundo rodando em volta, uma ciranda que esgota as mentes humanas em cima de tipos de diversas elucubrações mentais parecidas com conhecimentos, e eles vão se esgotando até morrer ali, né? Então a teologia está nisso aí também, como nosso irmão querido Daniel. Não estou denegrindo nem um pouco, em nenhum momento, os estudos da teologia verdadeira e dos conhecimentos e das ciências verdadeiras. Nem um pouco, irmãos, porque todo conhecimento precisa ser cativo em Cristo. Daniel é doutor na filosofia, mas é um homem de Deus. Né, Daniel? É um homem de Deus. Catiane, Felipe, todos nós temos as ciências do Senhor no nosso coração. O Samuel lá, até o Samuel. Samuel não deixa barato, não. Ele está ali, ó, direto no quebra-cabeça. As ciências dos seus conhecimentos estão cativas em Cristo. Nós não pensamos nada fora de Cristo, irmãos. Porque tudo vem do Senhor Jesus. Tudo é por meio dele, tudo é para ele. Quanto é carente esse mundo de pessoas cristãs, homens e mulheres de Deus, que santifiquem a Cristo no seu coração e levem a todos os conhecimentos que existem sob a direção do Senhor, porque, como o Daniel fala muito assim, que é tão estranho estudar sem Cristo, porque o pessoal só vai estudar gente morta, né? Agora, quando você estuda em Cristo, ele está vivo! Daniel veio com essa. Então, isso é maravilhoso. Então, a gente está no Senhor sendo chamado a expressar o Senhor. Apologética, irmãos, transformada do jeito que foi, é uma desgraça. É um caldeirão de Satanás para crente ficar se divertindo, sei lá, pela internet, pelo YouTube, para ver quem ganha. Quem é que ganha? Né? Agora, um homem de Deus falando de Cristo só, não tem graça nenhuma. Porque, irmãos, mas é Cristo que tem que ter graça. É Ele e você, tu tem que amá-lo e querê-lo de todo o seu coração e olhar para Ele, né? E querer manter uma relação, momento a momento, né? Aqui em 2 Timóteo 2, evitem essas conversas.
Não tem nada. A apologia do jeito que está hoje não existe na Escritura. Não existe. Não precisa cair matando em cima de quem não sabe nada ou de quem está errado. Não faça isso. Não vai atrás da caça. A caça de quem não sabe nada. Coitado deles, nós estamos orando por eles, né, procurando ver que eles possam compreender, pelo testemunho do Espírito em nós, aquilo que o Senhor fizer revelar a eles. Né? Nós vamos seguindo como família de Deus, como povo santo, um povo que peregrina. Durante o tempo da vossa peregrinação, nós vamos estar perto das pessoas. Para epidemos, é o que está escrito em Pedro também. Né? O tempo da sua peregrinação, você é forasteiro. Um forasteiro bíblico é o para epidemos, quer dizer, aquele que tem o demos, que é o povo, epi, que é que você está em volta dele, você vai ficar ali, ó. Eles não vão gostar de ti, evidente que não. Se vão ou não vão, não sei. Mas vão achar você muito estranho. Mas para significa você estar ali colado, igual o Espírito Santo ficou colado com a gente. Então, para epidemos significa errado, tradução errada, forasteiro. Não pode ser essa tradução em 1 Pedro 1:1. Né? Não é assim. Tem que ser forasteiro, não pode ser. Né, irmãos? Nós estamos vendo aí, estamos orando, o Senhor vai nos ajudar a encontrar uma palavra para epidemos, mas não é forasteiro. Né, irmãos? Não dá. Mas vamos juntos, vamos pensar aqui, o Espírito Santo vai nos ajudar, nós vamos descobrir uma palavra. Mas significa que nós devemos estar entendendo que o Senhor nos chamou na nossa diáspora. Lá em 1 Pedro 1 fala que a diáspora verdadeira não é dos judeus, não, irmãos. A diáspora verdadeira é dos filhos de Deus, dos cristãos, que foram espalhados por todo o mundo, para estarmos como corpo de Cristo em todo lugar, como para epidemo, quer dizer, aquele que fica junto, ao lado, colado com o povo que está aí nessa desgraça total, porque o mundo que andava em trevas viu uma grande luz. A grande luz que há no teu coração de restante, aquele sal, aquela luz que o Senhor fez a gente ser. E isso não temos que calcular se nós vamos alcançar 1 milhão de pessoas ou 1. Não sabemos. Isso compete ao Espírito Santo. Nós vamos precisar ser aqueles que santificam a Cristo. E não fica fazendo um mapa de alcance de cidade, de estado, de região, de bairro. Eu fiz muito isso. Nós devemos ser aqueles que santificam a Cristo no coração. A Cristo. Né? E como é lindo amar a Cristo, irmãos. Não tem nada tão precioso. Né? E aí ele diz assim, ó. Olha, claro que serve para alguma coisa as brigas apologéticas. Serve. Diz aqui, ó, exceto, tem uma exceção, ali no versículo 14, para a subversão dos ouvintes, quer dizer, para você tornar os ouvintes subvertidos, pervertidos, degenerados, por meio daquele tipo de coisa que você se lançou a fazer. Né? Então não existe apologética no sentido dos séculos recentes. Não esquece que responder conforme a Escritura é apologos, apologia, logos, tornar o logos claro. Né? E aqui ele diz assim, se não for assim, vai subverter. Eles vão ficar olhando aqueles debates, admirando você, ou dizendo que o outro foi melhor, o outro foi pior, aquele ganhou, aquele outro não ganhou. Os gregos disseram para Paulo assim, olha, a respeito disso, Paulo, vamos te ouvir mais tarde, outra hora, achamos até legal, não sei o quê. Né? Não serve para nada. Agora, diz aqui no versículo 15, você, cada um de nós, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, a pessoa que trabalha para o Senhor, que não tem de que se envergonhar. Claro, conhece a palavra da verdade. Irmãos,
a quantidade de heréticos e heresias que tem em toda a história é um absurdo. Serve para subverter. Aí ele, no versículo 16, diz assim: evita igualmente falatórios inúteis e profanos, porque o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Quer dizer, a vida pia, quer dizer, aquela vida que poderia ser de dedicação a Deus, ela vai se degenerar ainda mais. Ele estava ali ouvindo aquilo ali, tentando ter uma esperança, talvez, no coração. Quem sabe se eu ouvir, isso aí vai resultar em alguma coisa. Quem sabe se eu ver quem que ganha entre o pastor Eber, ou William Souto Santiago, ou o Dr. Pedrosa, ou o Valdomiro, ou o Edir Macedo, ou o Duque Agenor, ou Augusto Nicodemos. Quem será desses que fala melhor? Ou a Malafaia, ou tem 1 milhão desses. Se você tiver essa mentalidade, você vai ser subvertido e pervertido a tal ponto que a impiedade vai tomar conta do teu coração. E vai ser muito pior. Né? Então, irmãos, diz assim no versículo 17. A linguagem deles corrói como câncer. A linguagem deles corrói como câncer. Aí Paulo chega ao ponto de mencionar 2 nomes, que na verdade agora são 3, né? Porque a gente tem aqui, no caso, Himeneu e Fileto. Né? Himeneu e Fileto. Né? Acharam aí, né? Himeneu e Fileto. Em 1 Timóteo, Paulo também já tinha falado, no capítulo 1, no versículo 20, Himeneu. Mas lá ele estava junto com um tal de Alexandre. Ali era Himeneu e Alexandre, que estavam danificando a consciência e a mente dos cristãos. Então a gente tem 3 nomes revelados na Escritura. 3. Tem gente que fala que não pode ficar falando nome, não sei o quê. Paulo falou, ó, Himeneu, Alexandre e Fileto. Esses 3 geram muitos outros Himeneus, Alexandres e Filetos ao longo da história. E tem sido assim, como esse que nós falamos aqui, e a quantidade imensa que descentraliza de Cristo. Irmãos, você pode ouvir todo mundo que tu quiser, mas se a pessoa começar a falar, porque Jerusalém, é porque Israel, é porque igreja, é porque denominação, é porque programa denominacional, é porque qualquer coisa assim, irmãos, é satanismo, é diabólico, é perversão, né? Debates, né? A pessoa vai seguindo qualquer coisa que não seja Cristo, é satânico. Agora, veja só, a quantidade de cristãos aliciados, alienados, cativados e feito a cabeça, de tal modo que eles estão debaixo de um poder maligno extremo. Eles não vão deixar a igreja. Né? Paulo era talvez considerado um desjudaizado. Se tivesse hoje, ele seria considerado um desisraelizado. Né? Nós somos considerados desigrejados, desidenominacionalizados. E aí o pessoal tem compaixão da gente, porque a gente é um bando de nada. Estão soltos por aí, estão nas casas, estão fazendo igrejinha por aí. Aí vem todo tipo de nomeação sobre nós. Menos examinar as Escrituras para ver como é que é. Né? O corpo de Cristo é um corpo. Né? Não existe mais nada nem ninguém além de Cristo. Mas o pessoal continua lá, ele está servindo uma estrutura chamada igreja, que começou, hoje estávamos conversando lá, irmão Israel, né, irmão Israel? Lá de Luxemburgo, e nós aqui estávamos falando sobre as traduções da Bíblia. Aí falamos um pouquinho sobre essa questão de quando começa a desvirtuar e surgir o uso inadequado, indevido
da terminologia eclesia, como a gente de vez em quando comenta aqui. E assim foi ao longo dos séculos. E as pessoas foram sendo enquadradas e jogadas para dentro de campo de concentração de crentes, colocaram uma semântica bíblica e enganou bem. Engana bem. O pessoal olha aquilo, igreja, a igreja está lá na Bíblia. Por quê? Tá lá, é só examinar a Bíblia. Então você pega a Bíblia, pega o texto hebraico e grego, no caso, então, e coloca, não traduz a palavra igreja, mantém do jeito que está e dá uma definição, vamos dizer assim, tardia, uma definição tardia que convém aos sistemas montados, e todos os crentes vão aprender assim, e quando ele olhar aquele nome não traduzido lá na Escritura, ele vai entender assim, né? Da forma como ele recebeu a definição tardia. E assim ele acredita. Aí mesclaram tudo isso com Cristo, com Bíblia, com tudo, e as pessoas sequer têm a chance de olhar. Aí ele diz, nós olhamos para Cristo. Ele fala isso. Os seus lábios dizem isso, mas na prática ele está lá dentro daquela estrutura. E se você sai daquela estrutura, imediatamente você é catalogado como desigrejado, né? Ou rebelde, ou seja lá o que for. E a quantidade de gente que está rebelde por aí é muito grande. Eles perguntaram para mim mesmo, o senhor tem alguma coisa contra a denominação, pastor Heber? E eles fizeram alguma coisa de errado para o senhor? Agora, irmãos, é lamentável que ninguém chegou para mim e perguntou assim, pastor, como é que está na Escritura? Ninguém perguntou isso. E foi isso que o Senhor mostrou, está aqui na palavra. É o que é. Mas, infelizmente, a maior parte dos cristãos não tem condições sequer de examinar essa profundidade. De fato, nós estamos numa época, irmãos, de emburrecimento, de diminuição das mentes, de achatamento. Né? Os crentes não têm mais familiaridade com as Escrituras. Eles não têm mais amor para ouvir o que Deus tem a dizer, em geral. Em geral. Né? É considerado, é melhor ouvir os apologetas por aí, e a quantidade de doutores que tem por aí, cada um dando aqueles picos, formou-se uma quantidade de narcocrentes. Os narcocrentes são aqueles que são dependentes de picos de emoção a cada culto, ou a cada filmezinho que vai examinar. Hoje é quantidade de filmes de 10 segundos, de 1 minuto, de 3. Hoje é tudo Twitter, né? Crente Twitter. Hoje é tudo, os crentes são tudo Twitter. Eles têm, alguns já examinam um pouquinho mais, mas tem que ter aquele pico em que aquilo que ele idolatra seja exaltado por aquele falso profeta, aquele anticristo. No caso, tem que ser Jerusalém, tem que ser Israel, tem que ser anticatolicismo, ou antimaçonaria, ou qualquer coisa tem que ocupar o espaço que deveria ser único de Cristo. Único de Cristo. A quantidade de Himeneus e Filetos que tem é muito grande. Irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos ser guardados a olhar para Cristo. Então aqui diz assim no versículo 17, 2 Timóteo 2, 17, 18 agora. Estes se desviaram da verdade. Se desviaram, quer dizer, a palavra se desviar ali significa você tem um trilho, um caminho traçado, um caminho exposto, marcado, e que ninguém vai errar. Mas dali você saiu. Por alguma coisa aconteceu na tua mente. Né? Entre os quais Himeneu e Filetos se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se realizou. Nossa, que bagunça que fizeram aqui, irmãos. O Himeneu e Fileto e Alexandre. Né? Porque os judeus tinham uma ideia de ressurreição. Alguns acreditavam na ressurreição, outros não. Né? Os fariseus acreditavam na ressurreição do último dia. Do último dia. Né? Os fariseus.
Os fariseus, amados, era o partido maior de Israel. Então vamos dizer que ele era o partido que tinha mais gente, os fariseus. Né? Os saduceus era o partido dos ricos de Israel, os saduceus. Só tinha rico, só figurão. E os saduceus não acreditavam na ressurreição. Né? Entre os gregos, eles diziam que o corpo era ruim. Né? O corpo não valia nada, era uma coisa má. Só se manifestava coisa má no corpo. Então o corpo não valia nada. Então, de uma certa forma, você tinha que ter uma ênfase mais espiritualizada entre os gregos. Se era para flagelar o corpo ou se era para cair na gandaia, era outra história. Mas o corpo em si não valia nada. Né? Nada. Entre os gregos. Lembra bem, o corpo não vale nada para os gregos. Para os saduceus, não tem ressurreição. A única coisa que vale é a vida que você está vivendo aqui. Para os fariseus, só tem ressurreição do último dia. Né? Então, entre os judeus ainda tinha a Cabala também, que não acreditava em ressurreição. Que era também um bom número de gente que seguia os princípios da Cabala. Né? Aí vem Cristo, irmãos. Aí vem Cristo. E lá no capítulo 11 de João, né? Lá no capítulo 11 de João, Jesus encontra aquela situação na vida do Lázaro. Amigão dele. Marta, Maria e Lázaro. Amigos muito grandes de Jesus. Aí Jesus, no seu coração, a gente vê isso agora, depois que passa, né? A gente vê isso depois que passa. Lázaro, Jesus está sabendo tudo. Jesus sabe tudo. Ele está sabendo que Lázaro está numa situação frágil no seu corpo e que em breve ele vai deixar essa vida. Né? Na visão de Jesus, Lázaro não morre. De jeito nenhum. Não tem como Lázaro morrer. Ele vai deixar essa vida, mas morrer que ele não vai. Né? Porque a morte no conceito de Cristo é só quem não tem a primeira ressurreição. Né? Quem tem a primeira ressurreição nunca morre. Não morre mais. Né? Isso está escrito, daqui a pouco a gente vai ler, e lá em Apocalipse também está escrito. A morte não tem mais autoridade sobre essa pessoa, a segunda morte, e você não morre também. Você está em Cristo. Aí acontece tudo aquilo, o Lázaro parte daqui da vida, vai para o céu. Aí o pessoal desesperado chega até Jesus e fala com Jesus o seguinte: o senhor chegou atrasado, Lázaro já morreu. Mas nesse meio tempo Jesus fala assim: gente, vocês estão preocupados à toa, Lázaro não vai morrer. Aí o pessoal fala: mas ele até já morreu. E Jesus fala: ele não morreu. Morreu. Ele falou: pá, vamos parar com isso. Não vai adiantar nada, vamos lá. Né? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Nessa ida, Jesus chega lá na casa de Lázaro, de Marta e Maria, ele chega para elas assim, e ela fala para Jesus assim: o senhor chegou atrasado. Né? A primeira coisa que Jesus ouve quando chega na casa de Marta e Maria é: o senhor chegou atrasado. Não, irmãos? É sempre assim. Quando Jesus é apenas um anexo, você não vai ter o conhecimento e a vida plena. Elas pensavam que Jesus estava atrasado. Mas aí, se o senhor tivesse chegado aqui, Lázaro não teria morrido, não sei o quê. Aí, lá no versículo 22, ela fala assim: mas, quem sabe, se tu pedir alguma coisa para Deus, para elas nem Jesus era Deus. Né? Quem sabe Deus, eu sei que se você falar com Deus, ele vai ouvir você. Isso aqui. Né? É uma loucura total. Aí no versículo 3 diz assim: é uma confusão na cabeça do povo, né, irmão? Uma confusão. Aí Jesus falou assim: a primeira coisa que Jesus fala, ele fala assim: mas o teu irmão, ele vai ressurgir. Aí ela fala assim: não, mas eu creio na ressurreição do último dia. Que era meio farisaico o negócio. Ela seguia Jesus, mas estava misturado com doutrinas farisaicas. Né? Acreditava que lá na frente
Porque a doutrina farisaica servia também para meio que ajudar a dor do coração das pessoas quando alguém morria na casa, vamos dizer. Alguém morria na casa e falava, não, algum dia a gente vai se encontrar, vai acontecer. Tem muita gente que é meio fariseu assim nisso hoje em dia, né? Eles ficam pensando naquele dia que vai se encontrar com a pessoa. A única esperança que eles têm é no dia lá no fim. Mas Jesus está dizendo aqui, lá no versículo 25, irmãos, a gente tem uma das revelações mais preciosas que existem. Jesus diz assim, Marta, Maria, povo de Deus. Jesus está dizendo assim, eu sou a ressurreição. Irmãos, a ressurreição não é um evento. A ressurreição não é um dia. É como o princípio e o fim. O princípio não é um momento na história. O fim também não é um momento no tempo. O princípio é Jesus, o fim é Jesus. Mas isso é revelação, irmãos. Isso é revelação. Irmãos, a ressurreição é Cristo, irmãos. A ressurreição é uma pessoa. E Jesus está tentando dizer assim, aquele que está em mim está vivo. Está vivo. Quem está em mim está vivo. Né? Irmãos, uma coisa lindíssima. Isso é uma revelação extrema. Não tem nada maior. Nada maior. Por isso que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em qualquer época de testamento for, agora, qualquer época. As pessoas são alcançadas por uma pessoa. A pessoa de Jesus é a ressurreição. É Ele que é a ressurreição. Marta, tu não tem que esperar um dia. Eu sou a ressurreição. Isso é extremo de revelação, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Né? Quem crê em mim, ainda que morra, ele está vivo. Não é possível alguém que está em mim morrer. Porque Ele é que nos deu a vida. É Ele que nos dá a vida. Nós estando nele, nós temos a primeira ressurreição. Essa é a ressurreição primeira, porque é a mesma coisa que o primeiro amor. Né? A primeira ressurreição é o primeiro amor, é a mesma pessoa. Essa é uma revelação lindíssima, maravilhosa, preciosa. Né? Então, o Himeneu, Alexandre e Fileto lá, eles tinham feito uma mistura entre a crença. Quando eles estão falando lá que a ressurreição já havia acontecido, lembra, né? Aqui em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo. Quando eles estão falando isso aqui, eles estão afirmando que a ressurreição já se realizou, né? Essa ideia de ressurreição que estava no coração de Himeneu e Fileto e Alexandre aqui, essa ideia de ressurreição era uma ideia cabalística, uma ideia grega. Já era uma infiltração helênica em que eles acreditavam que o próprio Jesus era um ser espiritual. Ele não tinha ressuscitado no corpo. Não tinha isso. Era um ser espiritual que tinha aparecido. Isso é gnóstico. Né? Essa questão dos gnósticos, que pegou aqui nesse começo do cristianismo, vamos dizer, dos irmãos, tentou atingir a cabeça dos irmãos com a ideia de que a ressurreição era um outro nome, né, para um aparecimento meio fantasmagórico. Então, o corpo não valia nada. Então, era uma mistura. Para Himeneu, Alexandre e Fileto, o corpo não valia nada. Então, eles misturaram o conceito grego de um valor espiritual, misturaram o conceito grego de um valor espiritual sobre o corpo. O corpo de Jesus tinha acabado, não existia mais, mas ele tinha aparecido numa espécie de aparição fantasmagórica que se chamava ressurreição. Entende? E Paulo, em 1 Coríntios 15, a palavra de Deus, irmãos, pelo Espírito Santo, ele diz aqui,
né? No versículo 14, 1 Coríntios 15 inteiro fala da ressurreição, né? Até o versículo 14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Quer dizer, a fé, ela é resultado de Cristo, da ressurreição, por ele estar inteiramente vivo, integralmente vivo como ele sempre foi. A sua corporeidade, o seu ser pleno, o seu ser inteiro morreu na cruz. Por isso que nós celebramos aqui o corpo e o sangue. Daqui a pouco, irmãos, vamos celebrar o Senhor. O corpo e o sangue do Senhor, o corpo e o sangue foi entregue na cruz. Da mesma forma que o corpo e o sangue ressuscitou num poder glorioso e que nos fez corpo dele ao estarmos sendo alcançados por ele. Então, essa grandeza da ressurreição que está em Cristo desde antes da fundação do mundo, como Cordeiro morto, ressuscitado, e por isso da vida por conta dele ser vivo, né? É a ressurreição real e verdadeira. E que existe a primeira ressurreição, que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus. Ele é a primeira ressurreição. Ele é o primogênito dos mortos. É ele que dá a vida por ele mesmo, né? E então, por causa dele ser a ressurreição, existe a segunda ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição do juízo. E de nós irmos, os nossos corpos serem transformados e irmos em glória para viver e morar no céu junto com Jesus. Não vai ficar anulado e inutilizado o nosso corpo. Ele é parte da gloriosa ação da morte e ressurreição de Cristo. Mas Himeneu e Alexandre e Fileto misturaram as doutrinas gregas, cabalísticas, saduceias, dos farisaicas, misturaram tudo e fizeram uma outra doutrina, afirmando, já era meio gnóstico também o negócio, que Jesus já tinha ressuscitado no sentido, não da ressurreição que Jesus fala, mas no sentido gnóstico, no sentido de um espírito, e que aquilo era tudo que tinha, não tinha mais nada. E que todo mundo ia ser, no fim, um fantasminha voando por aí. Né? Quer dizer, essa ideia de Gasparzinho não existe na Escritura. Né? Mas aconteceu na mente de pessoas que estavam no meio do cristianismo e que perverteram a fé de muitos cristãos. Então, lá no 2 Timóteo 2, 18, diz que eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Irmãos, qualquer erro em relação a Cristo, vai perverter a fé da pessoa que fala ou dos outros que estão ouvindo. E, claro, tem muita gente que vai acabar aceitando. Né? Muitos cristãos vão ser pervertidos mesmo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Amados, vamos celebrar o Senhor, depois a gente continua, né? Vamos celebrar. Meu filho, você pode entregar? Obrigado. Vamos nós todos, onde cada um estiver, cada um dos amados, peguem um pão, peguem um fruto da videira. Vamos dar graças exatamente pela graciosa ação do Cordeiro de Deus, morto desde antes da fundação do mundo, a ressurreição, né? O primeiro amor, o princípio, o fim. Tudo é Cristo, irmãos. Não sobra nada para ninguém, não sobra nada para nada. Né? Então, irmãos, tudo é Cristo. É isso que celebramos, a graciosidade da plenitude de Cristo, que nos faz ser nele, por meio dele e para ele. Agora, cabe a cada um de nós amarmos o Senhor, amar.
né? Vamos amar o Senhor de todo o coração. Jesus disse assim: eu quero que vocês celebrem, vocês são meus. Essa é a celebração que percorre o espaço, o tempo e a história, a celebração viva do corpo de Cristo, que celebra essa relação, esse casamento, essas núpcias conjugais entre Cristo e nós, o primeiro amor, a ressurreição, o corpo do Senhor que somos nele, né? Comemos o mesmo pão, porque nós dizemos assim: Cristo é o pão da vida, tomamos o fruto da videira, porque Ele é a videira verdadeira, que nós estamos ligados nele, né? Então, amados, Jesus disse que assim foi feito, porque assim foi consumado nele, porque o seu corpo foi entregue por nós. Vamos pegar o pão e comer juntos, todos que são do Senhor, em todos os lugares, celebrando o Senhor Jesus. Como Ele fez, vamos fazer. Amado Senhor, querido Senhor, que nos alcançou só mesmo pelo Teu amor, Senhor, pela Tua graça, poder, e nós aqui que eu quero dizer aqui, é no aqui onde todo o Teu povo está reunido em Teu santo nome, celebrando, Senhor, o que Tu fizeste por nós. Nós somos gratos, Senhor, e Te louvamos e agradecemos na celebração profética, da qual celebração profética nós fomos revestidos a fazer até chegarmos aí no céu, como o Senhor nos falou. Então, nós assim fizemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus pegou o fruto da videira e falou também isso, que o sangue dele seria derramado por nós e que por conta disso nós teríamos nossos pecados nele perdoados, formados um corpo nele, vivos nele, profetizando que somos esse corpo em toda parte, perante ele esse testemunho, perante o céu, perante a terra, e que também anunciamos que um dia ele virá em glória e poder, e que há de nos levar para o céu, e que antecipamos aqui o tipo de reunião que vai haver no céu. Todos nós juntos perante o Senhor, comendo, bebendo o vinho novo, que é Ele mesmo, né? Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Ó Deus amado, amantíssimo Deus, que nos ensinou a amar, por causa do Teu amor, que é Cristo, nos tem alcançado, Senhor. Abençoa Teu povo, Senhor. É bem sabido, Pai, que tem uma quantidade de irmãos em todos os lugares, por Teu testemunho, e todo mundo está sendo assediado por todo tipo de vozes, mas, Senhor, a Tua palavra é a palavra eterna. Que nós possamos ser um, e somos um, por causa de Cristo. Então que sejamos um, Senhor. Sejamos firmes e constantes no Senhor até o Teu dia, Senhor. Olhando de tal maneira para o Senhor, nosso único e exclusivo amor, que nós sigamos assim até o dia que o Senhor nos chamar para casa. Senhor, nós fizemos como o Senhor ensinou e ordenou. Assim fizemos em Teu nome santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Está ali, falando das suas, o Miguel. Acabou a ceia. Acabou a ceia. Irmãos, todos sejam guardados pelo Senhor. Aqui estão os amados Felipe, ali a irmã Nancy, a irmã Catiane. Ele estava querendo? Ele queria suco. Queria mais suco? Ali o Miguel reclamando que acabou o suco, foi muito rápido. Agora ele está lá, deixa eu mostrar aqui para vocês também.
Aí. Ficou só olhando pra ti, Felipe. Porque tu veio É. trazer pão aqui. Acabou o suco pro Miguel, irmãos. Por isso que ele ficou assim, nesse estado de reclamando. Entregou a comida, né? Deus abençoe. Vamos fazer um tchau, né? Só um espelho. Irmão Felipe. Aí um tchau. Irmão Daniel. É mais? A irmã Catiane. Também o Miguel ali. A irmã Nancy. Né? Todos aqui. A irmã Nancy aqui. Daniel. Ali, tomando seu suco. Miguel. Catiane. Irmão Felipe aqui, né? Todo mundo. E o Miguel, o Samuel dormindo um pouquinho. Vamos ter uma continuação logo mais agora ali. Deixa eu dar um abraço em vocês. Opa. Pois é, meu filhão. Deus te abençoe, viu? Amém. Ô, Daniel. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Vamos seguindo. Aí. Amém. Deus abençoe. Ó, eu tô Não tá no um pouquinho fraco. É, não é fácil. Deus abençoe. Daí, tá? Tá bem chão hoje, né? Queria mais suco. Tá bem, vamos lá. Deixa eu deixar aqui. Tá bom. Opa. Então, irmãos queridos, vamos despedindo, né? De todos por agora, né? Mas estamos juntos, vamos despedindo por agora, mas estamos juntos no nome precioso do Senhor. Deus guarde vocês todos, meus queridos e santos irmãos. Fiquem firmes, vamos ficar firmes na palavra, nas escrituras. Cada um que está pelo site da Eclesia, Nascente de Cristo, né? Em outros países. Deus fortaleça e guarde vocês, aqui no Brasil também. Os amados, né, que estão em tantos lugares também pelo Facebook. O Senhor é nosso fiel guardador, fiel mensageiro, fiel testemunha, Ele, o Santo Espírito do Senhor. Peço que orem por nós pela tradução das Escrituras, orem por nós pelo cuidado, né, que o Senhor tem dado a nós, mas também através de todos nós, para seguirmos unidos e firmes até o dia do Senhor, amando Cristo de todo o coração. Orem para que tenhamos os recursos, né? Como que vive um obreiro, um pastor de Deus, né? De vez em quando eu coloco ali nos estudos, qualquer irmão que tiver no coração essa percepção e quiser ofertar, tem um jeito lá no site da Eclesia Nascente de Cristo que nos ajude, né? Nessa caminhada. Não tem outra forma de estar vivendo a não ser também com as orações e com as ajudas das ovelhas do Senhor. Das ofertas que são dadas do coração de cada um para nos sustentar em todas essas pesquisas, trabalhos, tradução, ministrações, né? É assim que é, como Paulo falou lá em Coríntios 9, né? E agradeço muito, irmãos, todo o cuidado de vocês. Está orando por nós. Estamos unidos no precioso sangue de Cristo e Deus abençoe, né? Vamos ficar firmes, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pronto, deixa eu ver aqui. Opa. Então, desliguei aqui. Agora vamos desligar. Deixa eu ver aqui. Aqui também, né, irmãos queridos? Então, Deus abençoe vocês todos. Qualquer coisa, podem entrar em contato, né, de onde estiverem. Vamos falando. Deus nos guarde em nome de Jesus. Deixa eu pegar isso tudo aqui. Amamos vocês em nome do Senhor. Vou pegar aqui. Opa.
Pronto. Então, vou desligar agora. Aqui, pronto.